Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, ao vivo, programa Opinião, terça-feira, 27 de setembro de 2022. Muito bom estar com você mais uma vez, ao vivo, em cores, com muitas informações. Hoje vamos falar de segurança pública mais uma vez. Você sabe que a gente sempre abre espaço aqui para trazer aquelas demandas, não é? E uma espécie de prestação de contas também, seja essa prestação de contas no âmbito da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, enfim. Cá estamos nós como uma espécie de ferramenta para levar as informações até você e para que você tenha a sua noite muito melhor informada. Bom, Lorenberg Alves está por aqui, mais uma vez, como sempre, meu caro, meu caríssimo, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que acompanha o programa Opinião, esteja você aonde for, mundo afora, nos acompanhando também pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da nossa TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, além, é claro, do canal 22 aqui, não é? Como você viu aí nessa tomada aberta, está aqui já a postos conosco, como anunciado, mais uma vez, o diretor-geral da Polícia Judiciária Civil, o Dr. Mário Dermeval Rezende, que vem sempre que a gente chama, às vezes está difícil de vir, mas ele vem mesmo assim, a mulher não deixa. Brincadeira, ela sempre deixa, a dona Elaine sempre deixa. Quando ela não quer deixar, ela vem junto, né? Aí ela não tem jeito, hoje ela não veio. Mas está aqui, portanto, o nosso delegado-geral, doutor Dermeval, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado mesmo por ter essa consideração para com o programa. O Lorenberg gosta de contar quantas vezes vem aqui cada entrevistado, né? Ele conta direitinho, ele tem uma cadernetinha na casa dele lá, que ele marca lá. Delegado Mário Dermeval, já foi lá na Opinião 6 vezes. Secretária de Meio Ambiente, 9 vezes. Comandante-geral, não sei quantas vezes. Você sabe quantas vezes ele já veio aqui? Conhece? É a 8ª vez. Nesse ano não. Não, nesse ano não, estou falando todo a 8ª vez. 8ª. Muito bem-vindo ao programa Opinião pela 8ª vez. Doutor Mário, a gente brinca assim, mas para começar de forma descontraída, porque tem informação muito séria aí. Eu queria que o senhor fizesse um balanço das operações desencadeadas pela Polícia Judiciária Civil já nesse ano de 2022. Aliás, o doutor Dermeval está caminhando para o final da sua gestão lá na nossa PJC. Mas, em termos de operações, como está sendo aí, já que o ano não acabou, a performance da PJC? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui representando a minha instituição e podendo prestar informações a toda a sociedade mato-grossense. A Polícia Civil, como os senhores bem sabem, ela tem desenvolvido trabalhos incessantes durante todo esse ano e dentre diversas operações, nós podemos citar as últimas que foram realizadas, né? Em especial, nós acreditamos que a Operação Grão de Areia, né? Ela acabou trazendo resultados significativos. A Operação Safra 2 do GCCO trouxe, através de um setor específico dentro da Gerência de Combate ao Crime Organizado, que é um setor de roubo e furto de carga, de combate a roubo e furto de carga. Eles chegaram a um resultado expressivo em desvio e furto de grãos na região de Rondonópolis. E nós, através de uma investigação envolvendo 79 investigados, nós acabamos fechando a investigação com 9 presos e 16 milhões de reais se identificaram dentre diversas ações criminosas. Então, esse fato merece muito destaque, até porque muito do patrimônio dessa quadrilha acabou sendo sequestrado, apreendido. E que fique aqui claro que um trabalho desse, ele demanda meses de preparação. Às vezes o cidadão acaba enxergando o dia da operação e não consegue ter noção da antecedência
que essa operação, da exigência que atos antecedentes a essa operação acabam sendo impostos à instituição, à própria polícia, a diversos setores, não só da delegacia, como setores de inteligência, setores de análise financeira. Então, essa operação é uma operação de destaque a nível nacional, foi noticiada no país todo e nós estamos muito satisfeitos da Polícia Civil estar conseguindo elevar o nível dos seus trabalhos, produzindo materialidade farta, que com certeza, a nível de Ministério Público e posteriormente no Judiciário, se reverterão em efetivas condenações dos criminosos, né? Podemos citar também... Peraí, só sobre esse assunto aí, eu já vou, antes que a gente mude dele, saia dele, né, que é bem recente, foram quantas ordens? Foram 26 ordens judiciais, foram todas cumpridas? E outra coisa, 152 cargas desviadas é muita coisa para o período de um ano, né, doutor? Nova Mutum, Sinop, Cuiabá, Rondonópolis, todas as cidades acabaram sendo vitimadas, empresas de transportes envolvidas e empresas de transporte de grãos vítimas, né? Diversos atravessadores, aliciadores, motoristas de caminhão, empresários que acabaram sendo identificados, como eu disse, 79 pessoas envolvidas nesse cenário todo. Todas as buscas, todas as prisões foram cumpridas e a operação foi um sucesso. A gente tem muito a comemorar, porque a expertise desse tipo de investigação ela é aprimorada a cada dia e as unidades da Polícia Civil, unidades de caráter especializado, estão cada vez melhores no exercício das suas atividades. A gente fica muito feliz de poder entregar um bom trabalho à sociedade. Daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto, porque eu vou pedir também para o doutor Mário dar umas dicas aí, porque tem muito carreteiro, caminhoneiro, muitos produtores preocupados com isso e, de repente, uma dica, algumas orientações possam vir a calhar num momento como esse e onde, você vê, em um ano, mais de 150 cargas desviadas. Não é pouca coisa, não. E o Estado não para de crescer do ponto de vista do agronegócio, né? Da produção agrícola. E então, daqui a pouco eu vou pedir para ele. Eu quero chamar o Lorenberg para a conversa antes, porém. Delegado, antes de mais nada, nossa alegria. A alegria mesmo de tê-lo aqui mais uma vez. Nós ganhamos e ganhamos muito. O amigo telespectador, eu não tenho dúvida, já está ganhando. Que é para ele familiarizar com o bom trabalho desempenhado pela Polícia Civil. Por falar em Polícia Civil, delegado, eu estive olhando e eu me senti feliz em receber o livro da Polícia Civil. Lá na página 158 do livro, a vez anterior que ele teve aqui, ele doou para nós o livro da Polícia Civil. Aliás, eu não sei para que servia, não sabia para que servia aquela junto com o livro, um bookzão enorme, bonito, inclusive, né? Veio uma carteirinha, né? Assim. E eu, para que serve isso? Será, meu pai eterno? Depois que eu fui descobrir que é para colocar cartão, né? Sim. É tão simples de deduzir pelo tamanho, né? Mas eu falei, poxa, sabe que é alguma coisa magnética, né? Mas enfim, pode continuar. Lá na página 158, o delegado fala exatamente da Delegacia Especializada da Defesa da Mulher, criada em 1985 e instalada em 1986. Na mesma oportunidade, de acordo com esse livro, tomaram posse ou foram nomeados 82 delegados na ocasião. E desses 82 delegados, 5 mulheres. E aí o livro dá um salto para 2021, onde constam e aparecem registradas 800 mulheres, entre as quais delegadas, escrivãs e investigadoras. E aí vem a minha pergunta, delegado. Esse número de 800 mulheres na Polícia Civil é um número suficiente? É um número ideal? Ou ainda falta um pouco mais para compor aquele quadro que a Polícia Civil tanto precisa? Olha, professor, hoje nós temos um efetivo que beira 40% do mínimo ideal, né? E isso no geral. Em relação a mulheres, até por conta da ampliação do atendimento especializado às vítimas de violência doméstica, mulheres, e não só mulheres, pessoas idosas e crianças, é necessário que a habilidade, a sensibilidade da mulher esteja cada vez mais presente. Nós acreditamos que falte sim um número considerável de mulheres na Polícia Civil
E nós temos o problema porque o trabalho bruto, que muitas das vezes a investigação exige ao policial civil, acaba apresentando dificuldades à mulher diante da compreensão física e das dificuldades que ela tem até mesmo por muitas vezes estarem envolvidas na administração de seus lares. Mas o mundo está em mudança permanente. As mulheres hoje têm adotado um papel de destaque perante a sociedade. Quiçá nós tenhamos uma mulher na direção geral da polícia em muito pouco tempo, tendo em vista o destaque que algumas delegadas têm obtido nos seus cargos dentro da Polícia Civil. Hoje mesmo nós temos 2 diretoras mulheres, né? Então, a gente acredita que esse número é insuficiente. O senhor bem disse, uma das primeiras delegacias da mulher do país foi a de Cuiabá, foi a de Mato Grosso, né? E a gente hoje, nós temos 7 unidades de defesa da mulher e temos mais 8 núcleos de defesa da mulher em todo o estado. Nós temos diversos mecanismos que estão sendo implantados nessas unidades e o plantão 24 horas da mulher é um sucesso. E podemos citar também o botão de pânico, o SOS Mulher, que apresenta resultados extremamente recompensadores. Estivemos no Conselho Nacional de Justiça, junto com o Tribunal de Justiça, onde recebemos o prêmio Viviane do Amaral, que nós podemos dizer que é o Oscar da violência doméstica no país. O botão de pânico do Mato Grosso foi premiado como o melhor sistema de atendimento à mulher vítima de violência doméstica. E estamos prestes a comemorar o número de 5.000 habilitações de botões de pânico no estado desde o lançamento do aplicativo, né? 5.000 aplicações, quer dizer, são pessoas que obtiveram 5.000 pessoas que autorização instalaram e tiveram autorização do judiciário para que essas medidas protetivas e o botão de pânico, consequentemente, pudesse ser habilitado em seu aparelho. Você vê, eu falei que bom, mas assim, que bom que as mulheres estão procurando, mas é alarmante falar que, né? Mas que bom, Paulo, porque só esse ano nós tivemos 267 acionamentos efetivamente do botão de pânico. E os índices de violência doméstica e os índices de feminicídio já apresentam queda e nós cremos que seja por conta desse botão de pânico. Nós tivemos, nos últimos 7 dias, eu trouxe os números aqui, 85 botões de pânico deferidos. Agora, os delegados já podem deferir, a partir do momento que a medida protetiva é feita e o botão de pânico é baixado no celular da vítima, o próprio delegado já habilita por 5 dias o botão de pânico, até que o judiciário decida quanto à medida protetiva. Então a vítima já sai da unidade ou já sai do próprio sistema onde ela solicita a medida protetiva da sua casa, já com essa autorização. E pasmem os senhores, em 7 dias, até o ano passado, no decorrer de uma semana, nós tínhamos 2, 3 acionamentos. Em 7 dias nós tivemos 17 acionamentos. Não porque aumentou o número de mulheres vítimas de violência, mas sim aumentou o número de mulheres que têm os aplicativos hoje baixados em seus celulares e estão se utilizando do sistema. Então, o resultado positivo está vindo aí. Eu quero só esmiuçar, isso é muito importante o que o doutor Mário Rezende está dizendo aqui. Muito importante mesmo. Você vê nos números a importância que é o botão de pânico. Doutor, em que situação a mulher que eventualmente esteja sendo vítima de violência deve procurar esse aplicativo, como que ela deve proceder? Eu até convidei já a Mirela para vir aqui, que é da Patrulha Maria da Penha, também para falar mais sobre isso de forma mais detalhada. Mas eu queria que o senhor desse já em en passant, assim, algumas informações de que situação que a mulher que está nessa situação, nesse cenário, deve procurar e como procurar. Bom, Paulo, existem mulheres em diversas circunstâncias, mulheres que não têm condição financeira de uma unidade policial, mulheres que muitas das vezes são repreendidas, estão em circunstância até de enclausuramento e não conseguem se dirigir a uma unidade policial. Existem mulheres mais abastadas, por que não, que têm vergonha de uma unidade policial expor os seus problemas conjugais. A Polícia Civil, antenada com toda essa realidade, ela hoje entrega à mulher o boletim de ocorrência eletrônico, entrega à mulher a medida protetiva eletrônica, ou seja, ela não precisa dar um passo para fora da sua residência para obter todas essas medidas. Assim que ela solicita a medida protetiva, seja na unidade fisicamente, seja através do seu smartphone ou seu computador, logo em seguida
ela já pode habilitar o botão de pânico baixando o aplicativo, ela recebe um código provisório. Por 5 dias o delegado já habilita esse botão e ela pode a qualquer momento, até que o juiz defira a decisão de medida protetiva e o botão seja garantido de maneira permanente no aparelho dela, ela pode acionar esse botão e assim que ela aciona, com a coordenada de GPS e com 15 segundos de áudio, as forças de segurança mais próximas terão todas as informações para chegar até o local onde a agressão possa estar acontecendo. Ótimo, ótimo isso. Nuremberg. Delegado, no mês de abril, o senhor assumiu a presidência do Conselho Nacional de Chefes de Polícia. O senhor era vice-presidente e aí passa vice-presidente administrativo, né, do Conselho. E no biênio de 2021 até 2023. E aí vem a minha pergunta, na verdade são 3 perguntas, vou fazer as 3 juntas. Qual é o papel do Conselho Nacional de Chefes da Polícia? E a segunda questão, hoje, quais são os principais temas atinentes à atuação, a atuação das polícias mais discutidas nesse Conselho? E a terceira e última, qual é o caráter das decisões do Conselho e a sua importância para as polícias civis? Bom, o Conselho ele tem um caráter orientativo, né? É um órgão de caráter privado que, com as reuniões permanentes dos delegados gerais, lança orientações a todos os estados. Um exemplo, a padronização das polícias civis. Numa das primeiras entrevistas que eu dei aqui, nós estávamos lançando a padronização nacional das polícias civis que o Mato Grosso adotou em 2019 e hoje nós temos ela plenamente aplicada em todo o país. Em qualquer estado da federação, os uniformes dos policiais civis, as viaturas, as unidades da Polícia Civil são todas idênticas. Então só se muda o brasão. Esse foi um grande avanço. A uniformidade da identidade visual das polícias civis. Em relação ao que se discute lá, são diversos temas e a importância da discussão desses diversos temas são diretrizes que as polícias civis devem adotar com mentes que conhecem profundamente a Polícia Civil e acabam trazendo para os outros estados. Vou dar um exemplo, o Mato Grosso, ele é pioneiro na eletronização do inquérito policial. Hoje, no Mato Grosso, nós não temos mais papel nas delegacias. No Mato Grosso, nós temos sistemas. Nós estamos no 5º aplicativo hoje de investigação. O SOS Mulher é um dos aplicativos nossos, o botão de pânico. Nós temos um aplicativo de reconhecimento facial, nós temos aplicativos de pesquisa em que o policial pode, na rua, fazer todas as pesquisas necessárias através do seu celular. Nós temos aplicativos hoje que acabam entregando o termo circunstanciado de maneira móvel, né, ao nosso sistema, sem ter que haver um deslocamento até a delegacia. Então, são diversas novidades, diversas frentes que são discutidas em cúpula e decisões são tomadas por cada estado, considerando os bons exemplos e as decisões em caráter orientativo, é lógico, que são tomadas pelo Conselho. Nós podemos citar agora, no último dia 20, nós estivemos com o ministro Alexandre de Moraes, onde nós discutimos diversos temas inerentes à eleição. Todos os delegados gerais presentes, Dr. Juliano, que é diretor de inteligência do Mato Grosso e que preside o Comitê Nacional de Inteligência, ele comanda todas as inteligências do país. Ali nós agregamos informações do país todo, entregamos para o ministro, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, informações que pudessem ser relevantes aí em relação à eventual prática de crimes, principalmente os fomentados por motivos eleitorais. E por motivos de rixa também, de lado político, né? E ali nós discutimos, tomamos 2 decisões importantes, orientamos o ministro, ele acatou, a do policial civil, que por ato declaratório permanentemente está em trabalho, mesmo que fora da delegacia num domingo, sendo um servidor de expediente, ele tem que estar portando sua arma, porque a qualquer momento, se o policial civil se depara com uma circunstância criminosa, mesmo de folga, ele como policial ele é obrigado a agir. Então, nós esclarecemos isso tudo para o ministro e ele concordou que os policiais civis poderão se apresentar nos ambientes eleitorais portando a sua arma de fogo para que ele possa proceder ao seu voto e dali ele vai para sua casa com a sua arma
devidamente portada como a lei lhe garante. Também trabalhamos informações em relação a clubes de tiro, que hoje, através dos clubes de tiro, existem guias de trânsito que acabam permitindo aos praticantes, aos CACs, conhecidos CACs, né? E que são caçadores, atiradores, né? Pessoas que fazem treinamentos permanentes em clubes de tiro. E essas guias de trânsito, elas permitem a essas pessoas que transportem armas para irem da sua residência ao clube de tiro. Infelizmente, nós sabemos que a maioria das pessoas são sérias, mas existem pessoas que se utilizam dessas guias de trânsito para permanentemente estarem com armas em seus carros. E esse transporte, ele acaba sendo simulado como se sempre, mesmo de madrugada, em finais de semana, ele estivesse indo ao clube de tiro. E a Polícia Civil qualquer abordagem, acabava deixando as forças de segurança de mãos atadas. Então, nós sugerimos ao ministro que, nos dias de votação, esses clubes de tiro fossem fechados, só nos dias de votação, fechados, até porque é um final de semana, não tem por que o clube de tiro estar aberto. E estando fechados e com essa informação amplamente divulgada, as guias de trânsito não teriam validade. Isso tudo para se evitar que cidadãos mal intencionados armados pudessem se utilizar de armas de fogo para cometerem crimes ou para poderem coagir pessoas em dia da eleição. E essas ideias propostas pelo Conselho foram acatadas pelo ministro e por esses dias, acredito que amanhã ou quinta-feira, deve sair alguma resolução do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido. Então, são exemplos aí da importância do Conselho Nacional. Essa proibição seria só no dia de votação, né? Só no dia de votação, da a proibição... Não, o cidadão, o porte de arma de fogo ele é permitido ao policial e a algumas pessoas, como juízes de direito, promotores. Mas os CACs. Os CACs não têm porte. Eles têm a possibilidade de carregar Na uma posse, arma. aquele período onde que ele tem a possibilidade de carregar a arma, que eu estou dizendo. No carro. Da sua residência ao clube de tiro. Pois é. Isso no ou da dia sua da eleição... residência ou aonde ele estiver autorizado na guia de trânsito, né? Então, com os clubes de tiro fechados, a guia de trânsito autorizando ele ao clube de tiro, ele não tem motivo para estar usando a arma, para estar transportando uma arma no dia de eleição. Então, eu acho que é uma prudência muito interessante e que foi sugerida por alguns delegados gerais e acatada pelo ministro. Muito bem, estamos conversando aqui com o Mário Dermeval Rezende, diretor-geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, que continua conosco. Vamos para um breve intervalo comercial, a gente volta já já. Ok, estamos de volta, programa Opinião ao Vivo hoje, estamos entrevistando aqui o delegado-geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, o Mário Rezende, que continua conosco. Eu vou só, antes de seguir com a rodada de perguntas, eu vou destacar aqui o que temos de mais importante nesse momento no www.gazetadigital.com.br. Queria achar meus óculos para eu tentar ler com mais facilidade. Achei. Não, o senhor deve ser muito forte, né? Aqui tem um que é bom aqui, rapaz, que é o seguinte, olha só. Aí no GD tem essa informação aí, ó, candidatas e candidatos devidamente registrados para as eleições deste ano não podem ser presos ou detidos até 48 horas após o primeiro turno das eleições. Neste ano, as eleições no primeiro turno serão no dia 2 de outubro. O mesmo acontece com eleitores em geral a partir desta terça-feira, 27. É a chamada imunidade eleitoral prevista no Código Eleitoral que entra em vigor 15 dias antes da eleição. Casos de crimes inafiançáveis e flagrante delito ficam de fora do ato, então, da proibição, no caso. A imunidade garante ao candidato o exercício da democracia, impedindo que ele seja afastado da disputa eleitoral por prisão ou detenção que possa ser posteriormente revista. Mesmo no caso de ser preso em flagrante delito, o candidato continua disputando a eleição.
Outro destaque também do Gazeta Digital. Na segunda-feira, dia 26, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Alexandre de Moraes, reuniu-se virtualmente com 56 representantes da Comissão de Transparência das Eleições e também do Observatório de Transparência Eleitoral, OTE. Na ocasião, Moraes garantiu que nos próximos dias 2 e 30 de outubro, as eleições serão limpas, seguras, ordeiras e transparentes, fecha aspas. Segundo o ministro, os observadores estrangeiros das eleições já começaram a chegar ao Brasil. Moraes agradeceu pelo apoio da comissão e também do observatório, que, segundo ele, despertou o interesse público para a preparação das eleições. O presidente do TSE frisou que a proibição de celulares e de porte de armas nas sessões eleitorais já está prevista há anos na legislação. Ele garantiu a realização de eleições limpas, seguras, ordeiras e também transparentes. Segundo Moraes, abre aspas, a regulamentação do uso de celulares e de quaisquer outros equipamentos de gravação, filmagem ou transmissão no dia de votação serve para evitar que pessoas filmem os votos alegando suposto mau funcionamento das urnas eletrônicas, assim como ocorreu em algumas sessões em 2018 e em 2020, fecha aspas. Todas as alegações nesse sentido foram apuradas e consideradas falsas. Aí, ó, no www.gazetadigital.com.br é você clicar e se informar muito mais ainda e tendo informações fresquinhas, especialmente quanto a esse período eleitoral. Os candidatos, como estão, com a performance, onde eles pediram voto, quais são os números mais recentes de pesquisas, enfim, dentre outras informações aí no GD. Eu vou passar aqui para comentar. O doutor Mário falou agora há pouco sobre essa questão de armas. Você quer comentar alguma coisa? Um esclarecimento interessante também que se definiu lá. Muitos perguntaram sobre a utilização de celular, porque se lançaram o e-título, por que não se pode utilizar o celular na votação? Se pode, mas o celular não passa da mesa do mesário. Então, até a mesa do mesário, o celular pode ser apresentado com o título eleitoral eletrônico e dali para a cabine, o cidadão, ele vota, retorna e pega o seu aparelho. Então, tem esse impedimento. Muitas pessoas questionaram, poxa vida, lançaram o e-título e eu não posso levar o celular para a votação? Não, você pode levar, mas ele fica na mesa do mesário para que você proceda o seu voto. Aí depois, se você retorna, pega o seu aparelho e vai embora. Então, eu vou problematizar um pouco mais a situação aqui. Se o cidadão se recusar a entregar o celular para o mesário, ou então se ele disser que, senhor mesário, senhor Lorenberg, eu não estou com nenhum celular aqui, mas pode ser que ele esteja, não é? Como que vai ter certeza? Vai ter gente para fazer essa revista aí e tudo mais? E no caso de descumprimento, chegando isso lá num delegado de plantão, que tipo de procedimento deve ser tomado? Olha, vai da boa-fé do cidadão, vai da análise dos mesários, das pessoas que estarão administrando as sessões eleitorais e vai também da discricionariedade do juiz eleitoral que vai estar administrando no momento a situação. Eu acredito que qualquer cidadão que seja, em que se constate uma violação, em que o sujeito tire um celular dentro da cabine eleitoral e seja constatado pelo mesário, providências têm que ser adotadas em relação à violação do Código Eleitoral. Então, nesse cenário todo, as regras já estão muito bem claras e existem alguns pequenos detalhes, como essa situação que eu disse do celular, porque se lançaram o e-título, por que não pode levar o celular? Pode levar o celular, mas ele não passa da cabine de votação.
Professor Lorenberg. Eu vou aproveitar parte da resposta que o senhor acabou de nos dar, parte do que o Paulo acabou de ler e parte da resposta do bloco anterior. Eu gostaria muito de uma leitura do senhor, de uma reflexão do senhor a respeito do porte de armas. No dia da eleição, aliás, a decisão da Justiça Eleitoral não é apenas no dia, 48 horas que antecede a votação, ou seja, a partir de quinta-feira não se pode utilizar o porte de armas próximo do local de votação e 24 horas depois do dia da eleição. Quem tem o porte de arma não pode usar armas nesses locais de votação. E aí a minha provocação, uma reflexão, provocação, delegado, sempre no bom sentido, aproveitando a sua sabedoria, o seu conhecimento e a sua experiência. O senhor acha que essa medida, que é antiga, não é nova, essa medida é salutar, essa medida vem a calhar, atende às exigências imediatas ou não? Olha, é uma medida, é uma informação que traz muita polêmica, principalmente nos dias atuais, em que se fomenta muito a utilização de armas de fogo, né? O que eu entendo como cidadão como um grande equívoco social hoje, mas na minha concepção, ela na realidade vai atingir muito pouca gente, porque os policiais, como eu já disse anteriormente, por natureza de trabalho e através de ato declaratório, ele pode comparecer à urna com a sua arma, porque ele vai estar permanentemente em serviço, porque ele é obrigado a agir em qualquer circunstância flagrancial, mesmo estando de folga. Tirando o policial, raramente uma pessoa que não seja policial, são casos excepcionais, possui porte de arma. Então, nós acreditamos que essa movimentação corresponde a um número ínfimo de eleitores e eu não acredito que haverá problema. Mas é uma medida salutar. Ah, sem dúvida, não deixa de ser salutar e eu acredito que venha a calhar. O Estado ele tem que se impor e a arma de fogo ela não precisa ser só utilizada para cometer um mal, para cometer um homicídio ou para ferir uma pessoa. Só o fato de uma pessoa estar armada por si só já é um instrumento de coação e sabe-se lá de que forma que isso pode ser utilizado até mesmo para coagir um grupo de pessoas a quiçá, direcionarem o seu voto. Doutor, no âmbito da Polícia Judiciária Civil, no estado de Mato Grosso, não sei se o senhor tem essa informação, o governo federal alega que, por meio do Ministério da Justiça, alega que houve uma redução por conta das tais armas de fogo, do cidadão poder estar armado, especialmente na zona rural, uma redução de 15% aí, ou 20 mil e poucos homicídios a menos, né? Quer dizer, houve uma diferença de 20 mil homicídios a menos, depois que se liberou, que se flexibilizou isso, né? Aqui no estado de Mato Grosso, no âmbito da sua competência, obviamente, o senhor percebeu alguma mudança nesse sentido, para um lado ou para o outro? Olha, eu acredito que esse paralelo que se tenta fazer entre a população ter se armado e a queda no número de homicídios, ela é uma falácia, né? Todos os crimes no pós-pandemia, eles apresentaram redução, todos os crimes. E nós hoje, na Polícia Civil, até estamos nos preparando para o futuro, porque o crime migra anualmente de forma impactante para a seara digital. E hoje, crianças que são adeptas da utilização da eletrônica, do celular, daqui a 10, 15 anos, talvez não empunharão armas para cometer crimes, e sim estarão cometendo crimes virtuais. Nós acreditamos que a tendência é cada vez mais o crime ostensivo, o crime violento, deixar de existir e cada vez mais o crime virtual passar a prevalecer. Nós estamos entrando na era virtual, cada vez mais de cabeça nessa era virtual. Tanto é que a Polícia Civil hoje se especializa com 3 unidades que investigam exclusivamente delitos relacionados à prática cibernética e a tendência é cada vez mais os crimes violentos diminuírem. Agora, tem que se estudar cientificamente, mas não agora, no calor dos acontecimentos. Nós temos que esperar mais um pouco para se ter essa conclusão, se houve um reflexo realmente
do aumento de número de armas na mão dos cidadãos com a diminuição do número de homicídios e de crimes violentos. Eu não acredito. A olho nu você não percebeu isso? Não, os números são mais baixos, sim. Nós temos a estatística e os crimes violentos diminuíram. Em todas as esferas eles diminuíram. Mas né? não em função... Na minha concepção, eu não acredito, mas nós precisamos de um estudo mais pormenorizado e isso daí não vai se dar agora. Acredito que em 2, 3, 4 anos é que nós vamos ter essa convicção. Nós temos que observar os índices decrescentes desses crimes e temos que verificar no cenário nacional o que vai acontecer de agora em porque o governo federal fala que acredita a isso, né? Que pode não ser também. Eu defendo isso que falou aqui o doutor Mário, que depois de posse de um estudo minucioso para que se tenha essa radiografia, para saber se realmente foi em função a esse fator que de fato houve a redução, se é que houve mesmo a redução, tal como diz o Ministério da Justiça. Professor, uma bem curtinha neste bloco ainda. Mas muito curtinha, delegado. Há uma cooperação técnica entre Santa Catarina e o Estado de Mato Grosso no que diz respeito à Polícia Civil, e eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito desta cooperação técnica. Não é Mato Grosso que está precisando da ajuda de Santa Catarina, mas é o inverso, é isso? Pois é, Santa Catarina é um estado avançadíssimo, nós nos desenvolvemos, fomos pioneiros, fomos corajosos e meio que professores pardais na esfera de desenvolvimento de sistemas de gestão e de sistemas processuais de polícia judiciária. Acabou que deu certo, tínhamos vários caminhos, acabamos dando um tiro certeiro e hoje nós temos hoje dentro da polícia 17 sistemas hoje em funcionamento, mais alguns sendo desenvolvidos e creio eu que hoje nós temos praticamente R$500 bilhão em valor agregado aos nossos sistemas que estão hoje dentro da Coordenadoria de Tecnologia da Informação da Polícia Civil. E Santa Catarina nos procurou, veio para cá, ficaram uma semana, levaram boa parte dos nossos sistemas e a nossa filosofia de gestão. Digo ao senhor que agora dia 17, 18 e 19 desse mês, nós teremos a visita de mais 2 estados, Alagoas e Paraíba, e eles também vêm para cá para passar uma semana e daqui eles levarão os nossos sistemas também. Nós estamos celebrando termos de cooperação e o Mato Grosso está alimentando o país com a tecnologia adotada na Polícia Civil. Olha que coisa boa, Mato Grosso exportando conhecimento para outros estados, né? Isso é muito bom, eu imagino que quem esteja na dianteira de todo esse processo, não é? Desde secretário de Segurança, o diretor-geral da Polícia Judiciária Civil, né? O próprio governo como um todo, saber que está dando certo, que tem muita gente copiando, isso deve ser um motivo de muito orgulho. A opinião vai para o intervalo comercial e assim que a gente voltar, tem mais bate-papo aqui com o diretor-geral da Polícia Judiciária Civil, Mário Dermeval Rezende. Um instante só. Ok, já foi rápido, né? Estamos de volta. O programa Opinião e abrindo agora o seu terceiro e último bloco. Vamos aqui já acelerar porque o doutor Mário Rezende, que é o delegado-geral, está aqui para falar, para responder alguns questionamentos do Lorenberg, que pesquisou até a última geração aí, umas 3 gerações para trás aí do entrevistado. Ele faz sempre isso, né? Para deixar o cara encurralado. Mas, tem uma pergunta que chegou aqui, deixa eu colocar o óculos aqui, tem um telão também aqui, ó. Boa noite, eu gostaria de saber do doutor Mário um breve balanço sobre a sua gestão à frente da diretoria-geral da PJC durante os 4 anos à frente da instituição. A Lígia Assunção, que está perguntando, a Lígia é minha colega jornalista, está fazendo essa pergunta. Ele já deu umas pinceladas, mas tem muita coisa que eu imagino que ele não tenha falado ainda. Aliás, foi reconduzido, né? Ele está caminhando para o final da sua recondução, vamos chamar assim. Queria que o senhor desse mais uma incrementada aí no que o senhor não falou, por exemplo. Paulo, é difícil nós falarmos de nós mesmos. Eu falo da minha instituição, eu digo que eu sou um delegado geral que termina a gestão de maneira extremamente satisfeita, feliz. Mas a sede não saiu, a sede nova não saiu. A sede deve ser licitada agora em algumas semanas, graças a Deus, depois de 7 anos de muita luta. E nós substituímos todas as pistolas dos policiais, graças à gestão do secretário Bustamante, que é um excelente gestor, talvez o melhor secretário de Segurança Pública da história, da Segurança Pública de Mato Grosso. E então hoje nós temos pistolas Glock a todos os policiais civis distribuídas.
Nós temos hoje todo o Parque Tecnológico da Polícia Civil substituído, 90 delegados nomeados e diversas outras frentes. Como eu disse, as frentes tecnológicas, as frentes investigativas, as novas unidades como a DRCI, como a Delegacia de Combate à Corrupção e diversas outras, como o Plantão 24 Horas da Mulher. Então são diversas ações, eu vou esquecer um monte aqui e nós só temos a agradecer a todos os servidores, a toda a sociedade. A eliminação do papel, por exemplo, lá, né, o senhor já falou isso, inclusive, que não se usa mais papel, lá é tudo online, tudo virtual. A Polícia Civil hoje ela adota o algoritmo já na investigação, ela já se utiliza do Business Intelligence, que é o BI, que só é utilizado em grandes empresas, acho que aqui no estado pouquíssimas instituições têm, e o nosso BI é avançadíssimo. Então, hoje nós temos a gestão nas mãos, tomamos decisões instantâneas, decisões totalmente republicanas e pautadas em técnica, e não cedemos a pressões políticas, não cedemos a pressões da opinião pública, tomamos decisões técnicas e de forma muito corretas, hoje enxergando a instituição sem administrar a polícia às cegas, como no passado acontecia, por não se ter essa possibilidade de visualização. O senhor falou agora há pouco, no bloco anterior, o senhor falou, por falar em tecnologia, disse sobre o reconhecimento facial. Como, em que situação que eu, Paulo, policial, civil, de posse dessa tecnologia, poderia abordar o Lorenberg, por exemplo? Digamos que o Lorenberg seja um cara que eu me suspeito, ou tem alguma coisa que me leve a entender que eu deva usar essa tecnologia. É esse momento que eu quero que o senhor saiba, que o senhor diga, para que não haja interpretação de abuso de autoridade, não é? De que forma essa tecnologia do reconhecimento facial deverá ser usada? Já é usada há 9 meses e nós temos um banco de dados amplo, agora estamos puxando milhões de fotos do banco de dados do Detran, não só fotografias, como também o banco de dados biométrico. A Polícia Civil hoje trabalha no reconhecimento facial com esse banco de dados, se confrontando com a imagem de criminosos em câmeras de segurança e até mesmo em criminosos que são detidos numa unidade policial e às vezes ele fala o nome dele e você fotografa para checar no banco de dados se ele não está mentindo. Então nós temos rachado é elucidado diversos crimes, diversas farsas promovidas em unidades policiais quando da utilização do sistema. Eu digo que a coleta biométrica é importantíssima, pois nós já estamos trabalhando o reconhecimento biométrico para que a coleta de impressões digitais em local de crime possa ser submetida de forma instantânea pelo policial através do próprio aplicativo. Então são diversas novidades que estão sendo implantadas já agora em 2023. As duas últimas novidades que nós devemos implantar agora no finalzinho desse ano são as gravações de oitiva e os flagrantes à distância gravados. Isso tudo vai permitir que a Polícia Civil, que demorava 167 dias em 2019 para concluir em média um inquérito policial, hoje em 2022 nós demoramos 43 dias. A gente quer cair para 20 dias com a gravação de oitivas. O flagrante, no caso. Tudo. Os flagrantes e também as oitivas das pessoas que permitem, ao serem juntadas nos autos de inquérito policial, que nós façamos a conclusão dos procedimentos. Então, isso tudo acaba entregando à sociedade um produto muito mais eficaz, muito mais célere, e aquela conversa do passado, de que o inquérito policial estava superado, que o inquérito policial ele era retrógrado e ele não era eficiente, aqui no Mato Grosso não existe mais. E é bem isso que o doutor Mário disse aqui, eu vou endossar porque a gente não é porque é jornalista, a gente não deva ter ou emitir opinião. O Alexandre Bustamante esteve aqui desde o começo desse programa, já veio o atleticano, né? O atleticano Bustamante esteve aqui, né? E falava desde o começo que a preocupação, uma das principais preocupações do governo do estado era investir em tecnologia. Quando eu questionava sobre efetivo, principalmente, ele sempre falava isso. Vai ter o concurso, sim, mas também estamos paralelamente a isso aí, investindo pesado em tecnologia. E aí, quando você vê os resultados como esses apresentados aqui pelo delegado geral, você vê que as coisas estão dando certo ao ponto de serem copiadas por outros estados. Então, você vê que, inclusive por Santa Catarina, não é fraco não, Santa Catarina é um dos principais em termos de desenvolvimento, não é? Econômico e tecnológico e tudo mais do país, Santa Catarina. Eu me lembro de uma pergunta do professor Lorenberg, uma das primeiras vezes que eu vi, quando nós estávamos ainda implantando os sistemas, se a tecnologia supriria a importância da investigação humana, né? Ela hoje está totalmente atrelada,
os dois em conjunto acabam entregando um produto muito melhor, muito mais ágil e com as exigências cada vez maiores que são estabelecidas pelas leis atuais na produção de prova. Cada vez mais nós estamos amarrados, restringidos a um universo de produção de provas metódico. Então a tecnologia hoje tem que fazer parte do ambiente de constituição de prova, senão a prova em juízo acaba sendo desconsiderada. Lorenberg. Eu vou aproveitar, delegado, as duas últimas respostas que o senhor acabou de nos dar para pedir ao senhor uma pequena reflexão. Mas antes de fazer esse pedido, eu gostaria de citar o artigo 78 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que diz o seguinte, entre aspas, a Polícia Judiciária Civil é incumbida das funções de polícia judiciária e da apuração de informações penais, exceto as militares e ressalvada a competência da União. E aí vem a minha pergunta, qual é o balanço que o senhor faz com desrespeito ao que diz a Constituição do Estado, que determina o papel da Polícia Judiciária Civil? A Polícia Judiciária Civil vem cumprindo de fato o que determina a Constituição do Estado ou ainda falta muito para cumpri-la? Não, vem cumprindo e hoje nós temos na esfera federal crimes de responsabilidade da União, cerca de 5% dos delitos previstos e os 95 restantes são da Polícia Civil. E a Polícia Civil não trabalha na esfera ostensiva, que tem a natureza militar. A polícia ostensiva, ela está nas ruas para prevenir o crime. A partir do momento em que o crime acontece, a Polícia Civil entra em cena para materializar esse delito através dos autos de inquérito policial. A importância da Polícia Civil é primordial para que efetivamente a segurança pública se dê. Existe uma expressão muito utilizada hoje na esfera de segurança pública, que é a sensação de segurança, que é o que quer se entregar ao cidadão para que ele possa andar pelas ruas tranquilo. Ótimo, perfeito. Mas essa expressão para a Polícia Civil não é aplicada, porque a Polícia Civil efetivamente combate o crime. A ela não cabe a ostensividade, a ela não cabe sequer ser vista nas ruas. A boa Polícia Civil é aquela que aparece só no dia da operação, porque durante todo esse interstício ela conseguiu trabalhar de maneira velada, produzindo prova para que no dia da operação ela conclua os seus trabalhos, relate o seu inquérito e entregue ao judiciário materialidade para uma efetiva condenação. Então, aí, rapaz, antes de terminar o programa, caminhando para o final do programa, eu vou colocar o dedo numa ferida, esteja o senhor bem à vontade para declinar da resposta ou, enfim, que é justamente isso que o senhor acabou de dizer aí. Como está a relação da PJC, do trabalho da PJC no estado de Mato Grosso com o Poder Judiciário? Olha, o Poder Judiciário é um grande balizador da Polícia Civil. Nós temos, da mesma forma que nós temos profissionais em todas as esferas que não são excelentes ou têm seus problemas, como temos delegados também nesse sentido, nós temos também juízes, promotores que não são tão bons quanto outros. Infelizmente, nós temos sofrido muito em diversas searas e isso tudo tem prejudicado não só na esfera da investigação, como em diversas outras esferas, até mesmo na concessão de decisões que talvez entregariam à Polícia Civil uma agilidade maior na finalização dos seus trabalhos. Sofrido, quando o senhor fala, autorização para mandado de busca ou coisa do tipo? Sim, medidas cautelares. Então, nós temos tido alguma dificuldade, mas na maioria dos casos nós temos obtido resultados expressivos e nós podemos considerar o Judiciário e o Ministério Público hoje como grandes parceiros. A Polícia Civil procura manter uma excelente relação com a Polícia Militar, que é uma irmã nossa, apesar das atribuições distintas. E digo ao senhor, de maneira muito tranquila, a gestão da segurança pública no estado de Mato Grosso, com todas as forças de segurança, Corpo de Bombeiros, Politec, que é uma força auxiliar da Polícia Civil, que muito nos ajuda na produção de materialidade, hoje estão em total harmonia e os resultados são expressivos, graças a Deus. Professor Lorenberg. Uma outra reflexão, delegado, é a respeito do artigo 79 da Constituição do Estado, em especial o inciso 4º desse artigo, que fala exatamente dos vencimentos compatíveis com a importância da atividade policial, aplicando-se aos delegados de polícia
o dispositivo no artigo 120 da própria Constituição do Estado. Esses vencimentos do delegado de polícia é, de fato, compatível com a sua atividade ou ainda falta um pouco mais? Olha, como eu disse, nós temos menos de 50% do efetivo ideal da Polícia Civil hoje trabalhando no Estado. Isso serve para os delegados de polícia. O Mato Grosso tem mais de 900 mil quilômetros quadrados, são 3 estados de São Paulo, 3 Itálias. E o Mato Grosso tem um número de delegados equivalente ao município de Campinas, em São Paulo, né? Então, enquanto o Distrito Federal tem um policial civil a cada 800 metros, a Polícia Civil de Mato Grosso ela tem um policial civil a cada 18 quilômetros. Aripuanã e Conisa juntas são maiores que o estado do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro sozinho, o Rio de Janeiro ele tem o dobro de delegados praticamente do que nós temos aqui no estado de Mato Grosso, e Aripuanã e Conisa tem 2 delegados, né? Então, eu acho que o delegado do Mato Grosso ganha muito bem e faz jus por esse salário, porém, nós acreditamos que ainda haja a necessidade premente de que mais profissionais, delegados de polícia, sejam nomeados, e nós esperamos que no ano de 2023 nós ainda temos um cadastro de reserva de delegados, o governador tem a sensibilidade e ainda consiga trazer mais uns 50 profissionais para a instituição, até porque, consequentemente, só esse ano nós perdemos 17 delegados aposentados. Tá. Voltando a falar da questão da tecnologia, o Lorenberg tocou no primeiro bloco sobre a questão do efetivo do contingente feminino, né? E aí o senhor falou, inclusive, do contingente deficitário que há hoje na PJC. E também falou, naquela ocasião, no primeiro bloco, dos aplicativos. Há alguns aplicativos. Eu quero fazer um link nesses assuntos, porque até que ponto os aplicativos / toda a tecnologia que há à disposição, disponível, ameniza a falta de efetivo humano? Na realidade, hoje nós temos uma facilidade. Nós temos sistemas que tiram do policial a necessidade de caçar uma agulha num palheiro. Então, muitas das vezes, com reconhecimento facial, você resolve um crime que talvez você não conseguisse nem solucionar. E se fosse para solucionar, dependeria de diversas diligências. Intimações feitas por sistemas. Isso tudo tira o policial da rua, nos deslocamentos, como, por exemplo, um policial de Várzea Grande intimando em Cuiabá, ao mesmo tempo um policial de Cuiabá intimando em Várzea Grande. Então, nós temos essa facilidade. O sistema eletrônico de inquérito diminuiu o prazo do inquérito policial de 160 dias para 40 e poucos dias, a gente quer diminuir ainda mais. As cotas oriundas do Ministério Público, ou seja, inquéritos com defeito, que eram concluídos, mandados para o Judiciário, e o Ministério Público devolvia porque entendia que precisaria de mais diligências. Caiu pela metade, eram 16%, hoje são 8%. Então, a tecnologia está trazendo diversos resultados positivos, e a gente espera que Mato Grosso, diferentemente de outros estados, que não só se desenvolve como os outros estados, mas também cresce, e cresce a uma velocidade chinesa, como, por exemplo, as cidades do Médio Norte, e Lucas do Rio Verde, Sorriso, eu tenho o mesmo número de policiais que eu tinha 5, 6 anos atrás, com a população que era metade do que é hoje. Eu espero efetivamente que nós tenhamos mais servidores. O concurso está sendo finalizado, eu espero trazer para a instituição. Né? Mas eu acho que termina esse ano, para nomeação ano que vem, e a academia terminando, em julho nós temos a possibilidade de distribuir os servidores pelo interior do estado, e a gente acredita que nós teremos um respiro. Qual é o déficit mesmo hoje da polícia? Em termos de material humano, nós temos menos de 50% do efetivo ideal. Olha só, e está trabalhando desse jeito? Agora você imagina se tivesse com mais gente aí à disposição, seria... Na realidade, viu, Paulo, eu acho que nós dependemos de uma visão estratégica de que considere a investigação importantíssima para a manutenção da ordem pública no Estado. A prisão por si só não resolve nada. O que resolve é a materialização do delito dentro dos autos de inquérito policial. Se nós não tivermos policiais suficientes para que se promova essa materialização, as prisões serão de escada rolante e nós não vamos conseguir nunca efetivamente fechar o ciclo. Ok, olha só, temos que encerrar o programa, né? Temos que encerrar o programa obrigatoriamente, porque é horário de rede, não é? Eu quero agradecer aqui ao diretor-geral da Polícia Judiciária Civil, nesse balanção, não é? Está caminhando aí para a reta final do seu trabalho, exitoso até esse momento, né? Eu agradeço ao senhor por ter vindo aqui pela 8ª vez ao nosso convite.
Obrigado, de fato, e parabéns pelo trabalho à frente aí da nossa gloriosa e valente Polícia Judiciária Civil. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, tanto ao senhor quanto ao professor Orenberg, e a gente está à inteira disposição, não só eu, como todos os delegados da Polícia Civil, todos os policiais da Polícia Civil, à disposição aqui para prestar satisfação a toda a sociedade. Obrigado pelo senhor, que o senhor falou aí. Um abraço também para a Elaine, que a Elaine não veio hoje, que é a esposa dele, lá da Luna, Manipulação, lá no Imperial. A dona Elaine não veio, mas o marido dela veio, né? Está aqui. Um abraço para a senhora também aí, que é a primeira dama aí do caríssimo Mário Dermeval Rezende. Lorenberg, então, sabe quando que a gente se encontra? Amanhã, não é? Amanhã, até amanhã. O novo juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Eustáquio Neto, aqui ao vivo, amanhã, falando aí de regras eleitorais e tudo mais. Ele que vai assumir agora no próximo dia 6 ou 7, 16 ou 17? Não, 6 ou 7 de outubro. 6 ou 7 de outubro, acho que é 7 de outubro. Dia 7 de outubro ele assume às 9 horas da manhã. Eustáquio Neto, ao vivo no Opinião. Até lá, fica bem, fique com Deus também.